Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, que foi um livro que, super ultra mega falado e que várias pessoas leram e que tem um filme, que o filme é bem triste e tal, e enfim. Por causa dessa carga emocional que tem no filme, eu achei que o livro ia ser uma coisa assim, nossa, sabe, densa e tal, só que não foi o caso. Essa é uma edição econômica, eu troquei no Scooby, mas não é por isso que eu não gostei muito do livro. Eu não gostei muito porque é uma narrativa assim bem infantil, sabe? Uma coisa muito simplona e eu tava esperando outras coisas do livro. Vou explicar resumidamente qual é a história. A gente começa a história em Berlim no dia da mudança do Bruno e da família dele pra algum lugar desconhecido. O Bruno é um menino que tem uns 12 anos mais ou menos e acho que é 12? Sei lá, um menino que tem mais ou menos uns 12 anos e aí ele tá se mudando com a família pra um lugar X. O pai dele é militar. Há algumas semanas ele recebeu a visita do Hitler e aí o Hitler passou alguma missão pra ele e essa missão consistia em sair de Berlim. Então o Bruno tá bem chateado porque ninguém avisou ele, é uma criança, né? Porque ninguém avisou e aí de repente ele chega em casa da escola e estão arrumando as malas dele, ele nem pôde se despedir dos amigos dele, ele tem 3 amigos e aos pouquinhos ele acaba até esquecendo o nome desses amigos, bem coisa de criança mesmo. Então ele chega nesse lugar, nessa casa que é horrível, começa a reclamar de coisas assim, que tipo, ao invés de ter, sei lá, 5 andares, a casa é uma casa térrea gigantesca, com um quarto para cada pessoa e os nossos criados estão aqui também. A gente tá na Segunda Guerra e esse menino não tem muita noção do que tá acontecendo, ele não tem noção do que é a raça ariana, da divisão de judeus, ou ele não tenta se engajar muito nisso. Na verdade, como ele é uma criança, né, e o pai é militar, aqui não tem nenhum indício de que o pai explique, nem doutrine os filhos. O Bruno tem uma irmã chamada Gretel e ela, por se interessar por um dos oficiais, né, jovens que tem ali no lugar que eles se mudaram, ela acaba se interessando meio pelo que tá acontecendo ali. Mas o Bruno é uma criança e ele só quer brincar, sabe? E os pais também não se importam em contar. O pai não quer doutrinar pelo jeito os filhos. Ele tem um conflito ali com os pais, porque os avós do Bruno, eles são mais liberais, são atores e tal, e acham meio vergonhoso o que o filho tá fazendo. A mãe do Bruno, ela é um pouco submissa ao pai, então ela só enfrenta o pai quando tá nas últimas consequências. O marido, né, no caso. Enfim, o Bruno tem essa irmã mais velha, a Gretel, e aí eles sempre tem uma briguinha entre um e outro. Só que o Bruno não tem o que fazer nessa casa para que eles se mudaram. E aí ele enxerga pela janela um monte de pessoas com vestidos com os pijamas listrados e ele não entende o que está acontecendo, ele não sabe, ou meio que ele não quer entender. Aqui não fica muito claro se ele, assim, tenta não enxergar as coisas que acontecem. Ele vê o oficial jovem maltratando as pessoas, ele vê que tem criados ali que são praticamente tratados como escravos, e aí ele está andando na propriedade lá da casa e acaba encontrando com um menino do pijama listrado que está do outro lado da cerca, que seria um menino judeu que está ali no campo de concentração para o qual o pai foi designado. O pai, obviamente, é um militar de alta patente e ele é muito ausente. Tem uma sala na casa, tanto nessa casa em Berlim quanto essa casa para agora que eles se mudaram, que ele não pode entrar. Nenhum dos familiares pode entrar nessa sala porque é para os negócios do pai, para os assuntos militares. Ele só entra com permissão do pai. O pai passa o dia fora, ele nunca interage assim com o menino, com o Bruno, né? Ele interage muito pouco. Então todos os dias o Bruno começa a se encontrar com o Shmuel ou Samuel, eu acho, não sei, que é esse menino que tá do outro lado da cerca, mas óbvio que o Bruno mantém segredo pra família e pra todo mundo da casa. Então ele começa a ver que as coisas estão meio estranhas, né? Na verdade que tem essa diferença de pessoas aí, que são os oficiais ou os alemães e os judeus, que ele não sei se ele sabe, né, o que é essa diferença. Não fica claro aqui no livro. O narrador sabe aqui os pensamentos do Bruno, tem muitos diálogos, assim, é um livro que flui rapidamente, mas que é bem inocente, assim, uma visão bem de criancinha mesmo. Então eu que tava esperando um livro mais denso, um livro mais... Eu achei que fosse tipo um livro de memórias, que alguém tivesse lembrando a história do Bruno, mas não, é igual livro de criança, assim. Tem um narrador te contando a história e ele sabe o que o Bruno tá pensando. Então eu achei essa narrativa infantil meio... me chateou um pouco. Ficou meio chato pra mim ler o livro. O final, que é aquela coisa igual ao filme e que é o que devasta você, né, no final dessa leitura, é uma coisa muito louca, uma forma, será, de vingança ou de conscientização, eu não sei, a gente não sabe, mas eu não gostei do livro, eu gostei mais do filme mesmo. Até porque no filme tem um apelo mais emocional aí, né, um pouquinho mais apegado, não sei dizer. Enfim, eu sei que o livro
é bem um livrinho infantil. Então, se você queria alguma coisa relacionada à Segunda Guerra, relacionada a Hitler, relacionado a judeus e como foi esse tratamento na Segunda Guerra, não vai encontrar aqui, que foi o que eu achei que fosse encontrar. Mas se você vai querer um livro fofinho, que introduz aí esse assunto, né, desse preconceito, dessa divisão, das pessoas serem mortas, só que para ser contado de uma forma mais sensível, aí tudo bem, aí você vai poder ler O Menino do Pijama Listrado mesmo. Eu gostei muito da história, mas eu não gostei da forma como ela foi contada, e o final, obviamente, é o melhor do livro, só que eu ainda preferi o filme. É um dos poucos livros que eu preferi o filme do que o livro. E acho que é isso. Faz tanto tempo que eu não gravo que eu nem sei mais, assim, eu tô bem perdidona, mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo livro.